Eu queria perguntar agora para vocês que no dia 27 está marcado o julgamento, acho que do habeas corpus mais importante lá também, do ex-presidente Lula, que fala da eventual liberdade dele já nesse momento. Eu queria saber da expectativa de vocês depois da Lava Jato e com isso tudo. Eu quero dizer o seguinte, o STF pode mudar de rumo agora? A partir desses vazamentos e que estão cada vez mais mostrando que a Força Tarefa também tinha como alvo o STF? Só para não passar batido aí sobre a questão da mídia, eu acho que sim, né? A liberdade de imprensa é um valor que a gente tem que não pode abrir mão sob nenhuma hipótese. Agora, o que a gente vive hoje não é uma liberdade de imprensa, né? Meia dúzia de família que controlam os veículos de comunicação que a gente tem hoje, né? Isso não é liberdade de imprensa, isso é imposição pelo mercado. Pode não ser pelo poder político, mas é uma imposição pelo mercado, né? Pelo capital mesmo, assim, essa visão neoliberal de concentração de riqueza na mão de 3 ou 4 famílias aí, isso se repercute, isso replica nos meios de comunicação. Aliás, né? se me permite, quando se tentou fazer a reforma dos meios aqui, o discurso desses grupos de família foi exatamente esse, querem nos censurar. E na verdade, não era esse o movimento. Eu acho que todo mundo fala de autocrítica, né? Se o governo dito popular aí, que durante 13 anos praticamente aí teve no Brasil, se existe 2 pontos de autocrítica que deve ser feito, para mim, é o encarceramento em massa, que não mudou em nada nos governos do PT, e a regulamentação da mídia, que não foi feito, né? Espaços como a TVT, que a gente tem aqui, são raros, né? E não tem a proporção, a dimensão que deveria ter. Né? Então, a informação mesmo é manipulada ali em meia dúzia de famílias, né? Mas acho que, rapidamente, era só isso que eu queria dizer. Agora, sobre o julgamento do Lula, a gente tem que entender de uma vez por todas que esse processo há muito deixou de ser jurídico e passou a ser político. Sim. E é muito difícil lutar num processo político com meios jurídicos. A gente não pode acreditar que a defesa do Lula, que os advogados do Lula vão conseguir mudar, porque esse jogo deixou de ser jogado no campo do direito. Passou a ser jogado no campo midiático, no campo da política há muito tempo. Há muito tempo. Quando você vê lá o advogado sustentando no TRF4, naquela oportunidade do ano passado, ali não tinha nenhuma chance dele conseguir qualquer coisa. Os desembargadores já estavam com os votos prontos ali, era só um rito protocolar. As pessoas lê o rito, acabou. No STJ, acho que já foi um pouco diferente. Por quê? Porque o clima político já estava mudando. Nesse último julgamento do STF já foi mais diferente ainda. Por quê? Porque o clima político estava mudando, né? E nesse próximo, não sei, depende de como o clima vai mudar, vai continuar mudando. Porque não dá para fazer uma análise do direito. Pontual agora. Se fosse do direito, eu vou te falar. O Lula já teria que estar, no mínimo, no regime semiaberto. Ele disse que não quer. Mas tem direito, né? O juiz já devia ter dado esse direito para ele, porque, no mínimo, é só cumprir o Código de Processo Penal. Fazer a detração, ele já cumpriu mais de ano, a pena dele é 8, já deve estar no semiaberto. Se for falar juridicamente, o sujeito continuar preso depois de tudo que já se revelou das comunicações entre procuradores e procurador-juiz, isso é um escândalo. Qualquer pessoa que olhar com um olhar sério, desapaixonado e técnico, isso vai falar, isso é um absurdo. Se isso não é suspeição, não existe suspeição no direito brasileiro. Se isso não é suspeito, não existe mais. Você acha que o fato desses vazamentos que estão aí acelerados, eles podem, então, uma vez que o Fernando colocou, que não se trata mais de técnica, de jurídica, de lei, essa mudança política pode mudar e favorecer aí o habeas corpus? Ele pode influenciar. Eu acho que hoje a gente tem, ele falou com muita propriedade, que passou o julgamento do Lula, passou a ser muito político e desde o começo, na verdade, com um viés aí para que ele não fosse candidato. A gente também não é porque a gente é advogado, trabalha no meio jurídico, a gente é cego e não consegue enxergar a influência política nos processos que não deveria existir, mas existe, né? Mas eu acho que todo esse andar da carruagem, essas revelações que estão sendo feitas pelo Intercept, elas podem modificar, pelo menos abrir os olhos no sentido de que está demais, né? De que a gente tem que assegurar os direitos fundamentais e pouco importa se politicamente você concorda ou não com a ideologia de determinada pessoa. Você falou até demais, eu me lembrei da Carta dos Juristas, os internacionais, juristas, advogados, que eles entregaram ao STF, acho que na segunda-feira, inclusive entre os signatários tem uma mulher, uma profissional que o Deltan usou como exemplo. E ela está assinando dizendo que a Lava Jato e a justiça no Brasil está envergonhando a comunidade jurídica internacional.
Está envergonhando, porque a comunidade jurídica internacional, e o Brasil é signatário de vários tratados, não é uma coisa, inclusive de direitos humanos, que asseguram esses direitos, são premissas básicas, que são internacionais. Então, todo mundo que consegue ver com um distanciamento, porque quem está de fora consegue enxergar sem estar vivendo aqui, sem ter essa paixão política por um lado ou pelo outro, consegue enxergar a falha estrutural do nosso Estado democrático de direito. Então, a gente tem que ouvir quem está de fora. A gente tem que ter essa humildade de perceber que realmente a gente está quebrando o nosso sistema democrático. Então, dependendo da decisão, do rumo que o Supremo for tomar, e isso gera um efeito em cascata nas instâncias inferiores do judiciário, a gente vai acabar determinando que tipo de processo penal que a gente quer para os nossos cidadãos. Agora, a gente está falando em limite, em excesso. Onde é que está o fundo do poço dessa história? Porque a gente sempre acha, agora vai, chegou no fundo e não tem... A Ilana colocou uma questão muito importante quando a gente estava conversando ali antes de entrar no programa, que ela falou assim, poxa, talvez até os ministros estão vendo agora que eles também eram alvos dessa força-tarefa, né? O Toffoli está vendo lá, poxa, eu também fui alvo, os caras estavam manipulando. Eles não tinham noção? Eu acredito que eles não tinham essa dimensão de que eles estavam debaixo dos panos usando a Receita Federal para investigá-los, os próprios ministros, e pressionar os ministros, Gilmar Mendes, Toffoli. Então, assim, até por um instinto de autopreservação, às vezes os ministros vão olhar e falar, poxa, esse monstro que a gente ajudou a alimentar lá no passado estava querendo engolir a gente. É melhor a gente cortar isso e de uma vez por todas, né? São critérios políticos. Não tem mais a ver com o direito, tá vendo? Não tem a ver com cumprir o direito. Por isso que eu digo, não é uma operação simples de você, o direito aqui, o fato aqui, né? São vários critérios, vários flancos de ataque políticos, né? Eu só acho importante pontuar isso também, que é um outro elemento relevante para, talvez, ter alguma esperança de que o STF volte a cumprir a Constituição. Não por comprometimento deles, mas até por um instinto de autopreservação. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.